Estamos começando mais uma aula de teologia sistemática. Hoje falando sobre um tema bastante importante que é reconciliação e regeneração. Um dos temas mais gloriosos que nós temos, né? Porque hoje nós vamos trabalhar a obra salvadora, ou salvífica de Cristo Jesus na nossa existência. E não há nada mais glorioso do que isso. E uma das questões importantes e práticas, desculpa, é com relação como que a própria redenção vai mudando a nossa natureza, vai mudando a nossa forma de não só compreender as coisas, mas de viver a realidade objetiva que nós vemos. Por isso vai ser uma aula bastante importante, com muita coisa que a gente vai considerar. Já coloco de antemão que esse tema, por ser tão glorioso, há muitas controvérsias, né? Muitas teologias que se combatem aí. E ao longo da história tem séculos de debates com relação à ordem da salvação. Se é Deus quem nos salva ou se o homem que salva a si mesmo, né? Então, se é Deus quem decide a salvação ou se é o homem que decide. Há um debate grande e que a gente vai tratar mais especificamente na próxima aula, quando a gente vai falar sobre responsabilidade humana e soberania divina. Então, hoje, a aula de hoje, ela não visa trabalhar esse assunto da decisão em relação à salvação. Eu vou colocar aqui vários textos que falam sobre a salvação, reconciliação, regeneração. A gente vai falar um pouco sobre a Ordo Salutis, né, a ordem na salvação, mas hoje eu ainda não vou entrar nesse debate. É só na semana que vem que nós vamos considerar e a gente vai colocar o que nós entendemos a respeito dessa questão da ordem da salvação, da primazia salvífica em relação ao ser humano. Então, para já adiantando que se alguém falar assim, olha, mas ele não colocou o seu lado, né? Vamos colocar assim. Pois é, hoje eu quero falar mais sobre a transformação da natureza humana, da ação divina nessa transformação da natureza humana, e na próxima aula eu vou colocar teologicamente essa questão da responsabilidade humana e soberania divina. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá começar na nossa caminhada. Hoje nós estamos indo para a segunda parte, né, da parte 4. Né? A parte 4 tem 3 estudos. Hoje falando sobre reconciliação e regeneração na doutrina da obra da redenção. E hoje eu dividi em 4 partes o nosso estudo. Reconciliação e identidade coletiva, regeneração e identidade cristológica, Ordo Salutis, santificação e missão. Então perceba, e aqui em cima eu coloco o nome soteriologia, porque é o nome dado a essa área do estudo teológico a respeito da salvação. O nome dado é soteriologia, então a gente vai falar sobre isso. Então é importante que você tenha em mente na nossa caminhada aqui hoje que a ideia da aula de hoje é trabalhar a mudança com relação à natureza humana. Nós já vimos que no estudo de antropologia, que o homem ele teve uma mudança na sua natureza, depois de ter sido criado por Deus perfeito, ele foi corrompido por causa do pecado, e o pecado alterou a natureza humana. Ela fez com que o homem se tornasse, por natureza, filho da ira, como vai dizer Efésios 2:3. Mas agora a gente vai ver essa nova transformação. Se o pecado ela alterou para o mal a natureza humana, agora a redenção vai transformar para o bem essa nossa nova natureza. E é por isso que eu quero começar falando a respeito dessa questão com relação à soteriologia, porque no final das contas
essa discussão com relação sobre a primazia salvífica, se é da soberania de Deus ou da responsabilidade humana, a gente tem que encarar como uma questão secundária. O que é primário nessa discussão? É que o homem foi transformado. É a possibilidade da redenção, é a possibilidade da gente compreender que agora nós temos uma nova natureza, uma natureza para a glória de Deus. Uma natureza agora que não é mais uma natureza pecaminosa, mas ainda em pecado nós já temos uma natureza divina. E como que nós conciliamos essa questão de nós vivermos ainda nessa natureza humana, né, ainda sendo ainda condicionados muitas vezes pelo pecado, mas agora afetados pela graça do Senhor. Então vamos lá para a nossa jornada. A primeira questão é a reconciliação. E eu vou explicar por que tem o rei e o tracinho aí. Eu quero ler primeiramente o 2 Coríntios 5,18, que vai nos dizer assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E o famoso gráfico aí, né, que nós sempre colocamos com relação à obra salvífica, a obra redentiva em Cristo Jesus. Por que eu quis mostrar esse gráfico e começar com esse texto? Porque quando a gente pensa em soteriologia, em salvação, a primeira questão é essa mudança da nossa natureza. E essa palavra reconciliação, ela é importante para a gente compreender essa transformação de natureza. Por quê? Porque quando o homem peca lá no Éden, o homem deixa de ser imagem e semelhança de Deus. Qual era a imagem e semelhança de Deus? O que era essa imagem e semelhança? Nós já vimos no estudo a respeito da teologia da natureza de Deus que Deus tem uma natureza coletiva, né? Ele é um Deus trinitário, Pai, Filho e Espírito Santo. E é uma trindade una, apesar de subsistirem três pessoas, há um só Deus. Nós vimos isso, né? Vários textos ao longo da Escritura Sagrada que afirma isso. E quando, então, esse Deus que tem uma identidade coletiva, que é um conselho em si mesmo, ele cria o ser humano para ser a sua imagem e semelhança. Ou seja, para que o homem fosse também uma identidade coletiva. É nesse sentido que quando o homem vê a mulher pela primeira vez, ele fala assim: ah, agora sim, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Não é um texto bastante interessante, porque vai mostrar que o sentido da vida humana não é ser um indivíduo sozinho, autônomo, mas ser uma identidade coletiva. É com relação ao outro que nós nos identificamos. Então, à medida que o homem agora é imagem e semelhança de Deus, o homem ele é conciliado com Deus. Ele forma um conselho com Deus. É uma identidade agora que nós não temos uma identidade própria, mas uma identidade submissa, uma identidade conquistada por Deus e dada ao ser humano. Então, o homem ele não deveria pensar em si mesmo de forma egoísta, de forma autônoma, mas sempre a partir do caráter de Deus. É por isso que o pecado lá no Éden não foi só o comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas foi a questão
dele querer viver fora da submissão a Deus, né? Que na nossa compreensão é que só Deus é, então por isso só Deus existe, então nós subsistimos no Deus que existe, e se só Deus tem missão, porque a missão é de Deus, então nós precisamos ser submissos. O pecado do ser humano foi a tentativa de viver a sua própria missão, a sua própria vontade, de forma autônoma a Deus. Ou seja, ele querer ter uma identidade individual, deixar de estar conciliado com Deus. Então, a partir do momento que o homem come do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem agora passa a viver egoisticamente tanto nas suas decisões, nos seus desejos, quanto nas suas responsabilidades. Lembre você que uma das coisas que acontece depois da queda do ser humano é que o homem e a mulher sempre têm dificuldades agora de assumir a sua própria culpa e a sua responsabilidade. Porque quando o homem é inquirido, ou melhor dizendo, começando ali pela mulher, é inquirida, ela joga a culpa no homem. Quando o homem ali é inquirido, ele joga a culpa na mulher, né? Então o homem na realidade joga a culpa em Deus primeiramente, né? Fala assim, olha, essa mulher que tu me deste. Então é sempre essa questão do homem agora passar a ter uma grande dificuldade em assumir a responsabilidade com relação às suas decisões e com relação às suas culpas. Por quê? Porque agora ele sempre pensa em se salvar, né? Ele sempre pensa em se safar. Por isso que o homem agora ele vive de forma autônoma e não conciliado. Nesse sentido, meus irmãos, que Cristo Jesus, ele vem resgatar a nossa identidade, e é uma identidade coletiva, de que a gente precisa se entender como agora uma identidade não só de alguém que quer se safar das coisas, mas alguém que quer se responsabilizar por elas, alguém que agora compartilha da mesma natureza com Deus, né? De que Deus agora volta a ser a nossa referência, nós voltamos a estar conciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, e a nossa natureza agora não é mais egoísta, mas agora é uma identidade coletiva. Aonde nós vemos isso mais bem expresso na Escritura Sagrada? Na oração do Pai Nosso, né? Porque é muito interessante a oração do Pai Nosso, eu já comentei uma vez aqui com vocês, porque quando Jesus vai ensinar as pessoas a orarem, ali no texto de Mateus, ele vai dizer assim, olha, quando vocês forem orar, vocês entrem no quarto de vocês, porque o Pai que vem em secreto, ele vai ouvir a oração de vocês. Então, entrem no quarto de vocês, fecha a porta, e vocês orarão assim, Pai Nosso. E é interessante isso porque o mais óbvio seria orar Pai Meu, porque eu estou orando sozinho. Mas a partir do momento que agora nós concebemos uma nova natureza, uma natureza agora que não é mais uma natureza egoísta, autônoma, individual, mas agora uma natureza coletiva, como é a natureza de Deus, eu oro agora para o Pai que é nosso. E nessa nova realidade, nessa nova natureza, eu oro não só pelo Pai que é nosso, mas eu oro pelo pão que é nosso, né? E eu oro pelo perdão que é nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, toda a oração agora, ela é na perspectiva do coletivo. Então, por quê? Porque agora nós fomos reconciliados, né? A palavra ré é voltar, né? Você coloca ré no carro para ir para trás, né? Então, nós fomos reconciliados, né, com Deus.
Então, é nesse sentido que a nossa natureza agora ela muda. Então, uma das questões importantes, e eu coloquei esse gráfico para exemplificar, porque agora nós fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa marca, a nossa identidade é tudo aquilo que Cristo fez na história, aquilo que Cristo tem promovido na história. É por isso que quando Cristo ele vem e ele vem cumprir com o propósito trinitário de redimir o ser humano, ele vem de fato para ser a referência à luz num mundo marcado por tanta maldade, por tantas coisas ruins. Né? E à medida que a gente vai compreendendo essa nova realidade do ser e do existir, então agora nós estamos reconciliados com Cristo, e como vai dizer Paulo em Gálatas 2:20, 2:19, 20, aliás, ele vai dizer assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Então, agora nós temos essa graça de vivermos agora reconciliados com Deus e com o nosso próximo. É por isso que o texto de 2 Coríntios 5,18 ele vai ser importante, porque ele vai dizer que, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ou seja, a primeira reconciliação é do ser humano com Deus. Por causa da obra de Cristo, Cristo perdoou os nossos pecados, agora nós voltamos ao conselho de Deus. E eu acho extraordinário vários textos da Bíblia que vai dizer que Deus habita em nós, de que Cristo está em nós, que o Espírito Santo habita, nós somos templos do Espírito de Deus. E eu acho sempre, desde o início, né, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu falei, parece um absurdo, né? Essa questão de Deus habitar na gente, ou que Cristo habitar na gente, me parece um absurdo, me parece ilógico. E por que que para mim, lá no início, me parecia muito ilógico essa questão? Porque não tem como algo que é maior caber em algo que é menor. Como que um Deus tão grandioso, excelso, maravilhoso, né, transcendente como Deus habitar em mim, que sou limitado, física, frágil, né? Eu tenho limites físicos. Como que um Deus que não tem limite habita dentro de mim? Mas é nesse sentido que a Bíblia vai colocar que agora nós estamos reconciliados com Ele mesmo. Não, agora, a partir do momento que nós cremos em Cristo Jesus, nós não estamos mais limitados a esse corpo físico, porque agora nós temos uma nova natureza. A natureza dos limites e limitações é do corpo temporal, do corpo natural. Agora nós não somos mais esses, né? Nós agora fomos reconciliados consigo mesmo por meio de Cristo, e ele nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, não é somente nós que fomos reconciliados, mas agora nós somos portadores desse ministério para reconciliar as pessoas e o mundo com Deus, né? Todas as pessoas e todas as estruturas criadas por Deus ser reconciliados consigo mesmo. E aqui tem uma longa conversa que a gente poderia discutir a respeito, por exemplo, da vocação, a respeito da natureza, a respeito da obra do ser humano na Terra, que tudo aquilo que nós fazemos como profissão, por exemplo, é ministério da reconciliação. Então, se você é um advogado, você é um reconciliador, né? Voltar a observar as questões legais a partir da graça e da redenção, para que os aspectos jurídicos não sejam mais corruptos, mas sejam manifestações da graça e da reconciliação com Deus. É uma longa conversa e que
A gente vai ter um curso mais para frente chamado de Teologia Pública e que a gente vai falar bastante sobre isso. E o verso 19 vai dizer: a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Ou seja, nós fomos conciliados com Deus, Deus nos deu o ministério da reconciliação para que toda a nossa existência seja agora uma manifestação da glória de Deus, mas também Deus está reconciliando consigo o mundo, mas Ele deu um meio para que isso aconteça, que primeiro é Cristo Jesus e em segundo momento você, eu e você, né? A igreja, né? Porque Deus nos confiou a palavra da reconciliação. Então é nessa perspectiva que agora nós temos essa palavra. E ele vai concluir, né? Ele vai dizer, portanto, que é uma conclusiva: somos embaixadores de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Eu acho isso incrível, né? Agora, Deus exorta por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Muito importante. Mas além da palavra reconciliação, que nós voltamos ao conselho de Deus, tem uma segunda palavra muito importante, que é regeneração. Ou seja, a palavra generação vem da palavra gene, né, que é criação. E nós fomos recriados, nós temos uma nova criação. E 1 Pedro 1,23 vai dizer: porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós somos uma nova obra, uma nova criação. Não somos apenas um remendo que Deus fez. Você e eu não somos apenas uma reforma ali na lataria, né? Como quando você faz o carro fica defeituoso, você vai na lataria, vai lá na funilaria e dá um remendo. Não, nós somos uma nova obra, uma nova criatura. Somos uma nova pessoa, uma nova existência, uma nova natureza. Então é importante a gente compreender essa questão, né? Tem um texto de Efésios 2:8 que ele é muito importante, porque esse texto ele vai mostrar. Efésios 1 e 2 é um texto extraordinário, né? Porque esse texto ele vai mostrar a obra de Deus na vida do ser humano, né? E o que nós éramos, né? Vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ali no começo do capítulo 2, mas depois ele vai falar que pela graça fomos salvos. E quando chega no verso 8, ele vai dizer assim: porque, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E quando chega aqui no verso 10, que nós somos feitura dele, o termo feitura é poema. Poema vem a nossa palavra poema. Nós somos agora o poema de Deus na história. Da mesma forma como nós vimos em 2 Coríntios lá que fala que que Deus exorta o mundo por meio de nós, e essa exortação, essa palavra da reconciliação, é porque agora nós somos o poema de Deus manifesto a um mundo marcado por tanto mal e tanta maldade. Mas nós somos o poema de Deus por quê? Porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. E criados aqui, o termo criado é recriado. É como se nós voltássemos a uma nova criação e a palavra regeneração, né? Então é importante nós compreendermos isso, meus irmãos, que a obra da salvação não é uma questão teológica somente. A teologia, ela quer organizar, né, os textos bíblicos para que fique mais claro, mais pedagógico, mais compreensível.
Mas a grande questão da soteriologia não é compreender a ordem ali da salvação, o que vem primeiro, o que vem depois. E é por isso que eu estou deixando esse assunto por último, né? Porque a grande obra da salvação é que você, meu irmão, minha irmã, está reconciliado com Deus. E por que foi possível você estar reconciliado com Deus? Porque você foi regenerado. Você só voltou ao conselho de Deus. Voltamos ao conselho de Deus, porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, ele veio ao mundo, morreu por nós, ele nasceu como um menino, cresceu e morreu pelos nossos pecados, para que agora nós tivéssemos uma nova natureza, uma natureza redimida, uma natureza transformada. E agora nós fomos transformados não por uma semente corruptível, mas por uma semente incorruptível. E nós temos agora o ministério da reconciliação. Isso é extraordinário, isso é glorioso para a nossa existência, para a nossa compreensão de vida e de fé. E é muito importante que eu e você compreendamos essa magnitude da grandiosidade do amor de Deus. E por isso, meus irmãos, estudar teologia e teologia sistemática, a gente sempre, à medida que a gente vai estudando, a gente vai caindo de joelhos diante de Deus, movidos por um sentimento glorioso de que é somente pela graça que foi possível tudo isso. Mas vamos lá, né? O Wayne Grudem ele vai dizer o seguinte: regeneração é um ato secreto de Deus pelo qual ele nos concede nova vida espiritual. Isso é às vezes chamado de nascer de novo, na linguagem ali de João, capítulo 3, versos 3 a 8. Então, o Wayne Grudem ele vai colocar que é um ato secreto, misterioso de Deus, que nos concede vida, uma nova vida espiritual. Ainda, Luiz Berkoff, com relação à Ordo Salutis, ele vai dizer assim: quando falamos de uma Ordo Salutis, ou seria Ordem da Salvação, né? Não nos esquecemos de que a ação de aplicar a graça de Deus ao pecador individual é um processo unitário, mas simplesmente ressaltamos o fato de que é possível distinguir vários movimentos no processo, que a obra de aplicação da redenção segue uma ordem definida e razoável. O que o Luiz Berkoff está dizendo é que quando a gente, eu vou falar daqui a pouco sobre palavras como justificação, adoção, santificação, conversão, vou falar sobre palavras que estão ali na Ordo Salutis. Mas é importante que esteja na sua mente que essas palavras, essas ordens que nós colocamos, são palavras que nós colocamos para nós, para que a gente compreenda melhor, para que a gente entenda melhor. Mas a salvação, a redenção é um ato unitário de Deus, tá bom? Isso é importante ser colocado. Então eu coloco aqui algumas questões nessa ordem salutis ou ordem na salvação. Eu dividi em atos de Deus e ato humano. Né? Com relação aos atos de Deus aqui, nós temos eleição e reprovação. Aqui vai ter uma questão, né, sobre eleição ou predestinação, se há predestinação e preterição, que seria o equivalente a eleição e reprovação. Algumas pessoas vão entender que há, e principalmente os de cunho mais calvinistas, né, vão entender que Deus é quem predestina, é quem elege as pessoas, e é Deus quem reprova e pretere as pessoas. Não obstante a discussão que há nesse sentido, é importante a gente considerar os textos bíblicos que há e que são bastante fartos nessa linha.
Então, é importante a gente sempre nos ater ali ao texto. Então, essa discussão sobre eleição e o que tem um aspecto mais calvinista e com relação à responsabilidade humana, né, ou livre-arbítrio, que seria a capacidade do homem escolher a salvação ou não, que é de um cunho teológico mais arminiano. Nós vamos falar sobre essa discussão na semana que vem, tá bom? Quando a gente falar sobre responsabilidade humana e soberania divina. Então, só estou colocando aqui que dentro dessa perspectiva de que Deus faz um ato unitário na salvação, então eleição e reprovação é um deles. E tem a regeneração, o que eu já expliquei para os irmãos, né, que é uma nova natureza e uma reconciliação com Deus. Então já expliquei sobre essa questão. A conversão, que implica em fé e arrependimento. É por isso que a conversão está aqui nos atos de Deus e também é o primeiro ali no ato humano, né, que é a conversão que tem a fé e arrependimento. Não necessariamente aqui é uma ordem, né? Fé e arrependimento, porque aqui também tem um debate, né? Porque os calvinistas vão entender que Deus primeiro dá fé para depois a pessoa se arrepender. Os arminianos vão entender que a pessoa se arrepende para depois ela ter fé. Então, só para mostrar para os irmãos as linhas teológicas, tá bom? Tem a justificação, né, que é o direito legal a pertencer novamente à família de Deus, né? A justificação, essa palavra, ela tem um cunho com relação à questão do direito, né? Que agora nós fomos justificados. Por quê? Porque nós tínhamos uma dívida impagável, que nós não teríamos condições de pagar essa dívida. Então, alguém veio no nosso lugar e pagou essa dívida por nós e fomos, portanto, justificados. Né? Nós que éramos injustos porque tínhamos a dívida, um justo veio e morreu de forma injusta, mas por causa da sua justiça concedida a nós, então nós somos justificados por meio da fé em Cristo Jesus. Então, é em Cristo Jesus que agora nós somos justificados. Tem também essa questão da adoção, ou a questão da filiação na família de Deus. Nós somos agora novamente filhos de Deus, adotados por Deus, né? Então tem a adoção de filhos, né? Que agora nós nos vemos como família divina, né? E é por isso que nos chamamos de irmãos. Nós somos da família de Deus e somos uma comunidade da fé, da família, não porque nós temos uma sanguinidade humana igual. Então, numa igreja, por exemplo, há um milagre de sermos família, tendo branco junto com negro, junto com amarelo, né, rico com pobre, pessoas de origem asiática com origem europeia, africana, norte-americana, e todos ali se chamam de irmãos. Por quê? Porque agora o sangue que nos une não é mais o sangue humano, mas é o sangue de Cristo Jesus, que agora nos faz pertencer à família de Deus. E porque somos da família de Deus, agora nós nos vemos como irmãos. Então nós não nos chamamos de irmãos porque pertencemos ao mesmo ramo da igreja. Nós nos chamamos de irmão porque nós pertencemos ao mesmo Pai. Né? Então, quando você vai numa igreja A que confessa Cristo Jesus, nós nos chamamos de irmão. Vamos numa igreja B que confessa Cristo Jesus, também nos chamamos de irmãos, porque agora o que nos une é o sangue de Cristo Jesus. E por fim, vai ter a glorificação. O que é a glorificação? Que após nós deixarmos
essa realidade e fecharmos os olhos pela última vez para essa realidade, os nossos olhos vão se abrir para uma nova realidade. E a Escritura Sagrada vai nos dizer que nós teremos novos corpos, né? Corpos renovados, e é o que vai falar sobre a glorificação. E aí você pode perguntar, mas como é que é isso, né? Vai ter, quando que vai ser isso, né? Vai ser no milênio, depois do milênio, antes do milênio? Como é que vai ser? Pois bem, essa é uma outra discussão que vai ser no final do nosso curso, quando a gente falar sobre o milênio, e vai ter uma aula somente sobre isso, e que nós vamos expor as diferentes perspectivas aí, né, com relação a esse assunto. Pois bem, e os atos humanos? Ato humano tem a conversão, né, que é a fé e arrependimento, e que aqui é um ato humano, sim, né, tem um ato de fé, de decisão da pessoa, né, de entender o evangelho e crer nesse evangelho e viver em Cristo Jesus. Não é uma questão robotizada, né, mas Deus dá sim uma responsabilidade humana. Se ela precede a fé ou não, o arrependimento precede a fé ou não, aí já é um outro fator, mas essas duas coisas caminham juntas, né? Tanto a questão do ato de Deus em promover a redenção e destinar essa redenção ao ser humano, quanto o ser humano entender essa redenção e crer nessa redenção, isso age conjuntamente. Quanto por cento de cada um, para mim é um mistério. Por isso que, nesse sentido, eu sempre procuro compreender, não ir além do que a Bíblia nos diz, né? Porque a Bíblia ela não coloca, né, sobre a porcentagem que vem em cada um, mas ela coloca do ato que acontece. Então é assim que nós colocamos. Mas há um ato, sim, do ser humano, de ser responsabilidade do ser humano, que é a santificação, né, que vai ter tanto no livro de Levítico quanto no livro, na carta aos Romanos e também em Hebreus, o texto que diz: sede santo como eu sou santo, né? E essa santificação, o processo da gente progredir na fé, para nos sermos cada vez mais parecidos com Cristo, é uma responsabilidade nossa, né? 2 Coríntios 3 vai dizer que nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo Jesus. Ou seja, nós nos convertemos, mas quando nós nos convertemos, nós somos como bebês ainda na fé. Mas é responsabilidade nossa irmos progredindo em Cristo Jesus. E a missão? A missão que é o que o texto de 2 Coríntios colocou, que é a mensagem da reconciliação, a palavra da reconciliação que Deus nos ofertou e nos concedeu, para que possamos de fato viver o Evangelho e falar desse Evangelho, para que mais pessoas possam crer e mais pessoas sejam participantes da natureza de Deus, nos formando em cada um de nós como família da fé. E alguns elementos do chamado do Evangelho. Romanos 1,16 vai nos dizer: pois eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, e como está escrito, o justo viverá pela fé. Muito interessante esse texto, e aliás, quando nós estudarmos a carta aos Romanos, a gente vai perceber que esse texto é um texto-chave para a compreensão de toda a carta ali de Romanos, né? Por quê? Porque ali está falando
que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que é o Evangelho? É a boa notícia, as boas novas de Deus a respeito da salvação. E ele vai dizer que de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Essa questão aqui, primeiro do judeu e também do grego, vai se repetir várias vezes na carta aos Romanos, porque os romanos eram gentios, eram gregos, né, em sua maioria. Então, quando ele fala primeiro do judeu, é porque ele vai considerar a revelação de Deus foi dada primeiro aos judeus com relação ao Antigo Testamento, de que o Antigo Testamento já era evangelho, então essa oferta da salvação, o evangelho como poder de Deus para a salvação, ela foi oferecida primeiramente aos judeus com a história de todo o Antigo Testamento e depois para nós, para todas as pessoas, para além da comunidade judaica, que a salvação foi destinada. E ele vai dizer, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. De que agora nossa existência é tão somente pela fé. E essa oferta do Evangelho, ela tem a questão da explicação do Evangelho do reino de Deus, que vai estar lá Romanos 3, 21 a 25, nós precisamos explicar, falar do Evangelho, mostrar o Evangelho do reino de Deus, e isso é uma responsabilidade minha e uma responsabilidade sua. E eu sou muito grato a Deus que você esteja aqui no nosso curso de Teologia Sistemática, que te embasa, que te dá informações, subsídios teológicos, para que você possa melhor explicar a respeito do Evangelho. E também um convite para crer em Cristo em arrependimento e fé, como diz lá em João 1, 10 a 14, que é um texto que vai falar que agora é possível nós participarmos da natureza de Deus. E é uma promessa de perdão e vida eterna, como diz lá em João 3, 14 a 19, e o verso aí no meio, né, o verso João 3,16, é um texto clássico, né, de evangelização, que vai dizer assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é uma promessa de perdão e vida eterna. E são os elementos do chamado do Evangelho, da boa notícia da salvação, que nos dá a regeneração, a reconciliação, para que possamos compreender que somos uma nova natureza, mas também somos agora uma nova identidade, uma identidade da família de Deus. Por isso termino essa primeira parte aqui com Mateus 28, verso 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Muito importante a gente compreender nessa questão da soteriologia que a missão faz parte da nossa compreensão de salvação. Que a salvação não é um ato individual, é apenas um propósito, melhor dizendo, individual, de que a gente agora está salvo. A gente se safou do inferno, safou do pecado, porque esse sentimento de se salvar somente a si mesmo, ou de se safar, está lá desde o Éden, como já expliquei para os irmãos. É importante a gente compreender que agora a redenção nos faz compreender o nosso sentido de missão, que nós temos uma tarefa a cumprir, que é levar a salvação para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, para os desconhecidos, e nós temos, e isso tem que pulsar no nosso coração de forma cada vez mais intensa, de que nós temos uma redenção e uma missão a cumprir,
é que levar o maior número de pessoas ao conhecimento de Cristo Jesus, para que cada pessoa que crê em Cristo Jesus reconheça que agora não vive mais ela, mas Cristo vive nela, e porque assim, agora ela foi reconciliada, regenerada em Cristo Jesus, para a manifestação da glória de Deus, até aquele dia que o próprio Deus nos der novos corpos na glorificação, e seremos assim compreendidos finalmente como família de Deus, aí sim sem pecado, sem dor, sem luto, sem lágrimas, porque o próprio Deus vai enxugar de nós, dos nossos olhos, toda lágrima e tirará de nós toda dor. Que Deus assim nos abençoe no progresso da fé, no desenvolvimento da nossa existência, para continuarmos vivendo inteiramente para o Senhor. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.